Olá, façamos hoje a leitura do artigo intitulado Avaliação Educacional, a abordagem por competências. Esse artigo foi escrito pela doutora Cleise Maria Marinho Araújo e pelo doutor Mauro Luiz Rabelo. Foi publicado certamente nos anais do evento Avaliação, Campinas, Sorocaba, São Paulo, volume 20, número 2, páginas 443 a 466, em julho de 2015. Além do resumo, faremos a leitura dos itens Introdução, Processos de Avaliação e Desenvolvimento Humano, e o item 3, Desafios instalados, Avaliação de Competência. Na verdade, esses itens não estão numericamente assim identificados. Eu identifiquei para ajudar na leitura aqui do artigo. Resumo. Neste artigo, discutem-se os referenciais utilizados na compreensão do conceito de competência, com o objetivo de clarificar e ampliar sua abrangência. No âmbito educacional, a avaliação é um processo amplo, complexo, que ultrapassa sobremaneira o nível do indivíduo, com desdobramentos coletivos e institucionais. Com características e finalidades educativas e pedagógicas, o processo vai muito além do estabelecimento de indicadores de classificação meritocrática de estudantes, cursos e instituições, devendo ocupar-se da investigação acerca da formação humana e da construção da cidadania, considerando questões subjetivas e contextuais. O processo de avaliação deve ter caráter formativo e de desenvolvimento, de modo a influenciar a reconfiguração de contextos, condições sociais e propostas pedagógicas, para que esses se constituam em opções mais favoráveis à construção das competências necessárias ao perfil que se deseja formar. Na última década, estudos, pesquisas e políticas educacionais têm utilizado a avaliação de competências como orientação para a elaboração de instrumentos, bem como para processos de monitoramento da qualidade da educação e da formação profissional, sinalizando desse modo os desafios das propostas que envolvem estudos da dinâmica do processo de desenvolvimento de competências e de sua avaliação. Discute-se também neste artigo a matriz de competências como opção teórico-metodológica para fundamentar procedimentos em avaliação e oportunizar indicadores, ações e estratégias que promovam escolhas mais favoráveis à formação educacional e profissional com base em competências, levando em consideração um contexto mais global. Momento. Introdução. Avaliar é um processo que envolve concepções, crenças, valores, princípios, teorias, conceitos, metas, desejos, trajetórias. Quando tal processo tem como foco a educação, torna-se potencialmente mais complexo, gerando intricados desafios à sua verificação e registro. A avaliação educacional tem sido historicamente a via pela qual a sociedade se vale para conhecer tendências, responsabilidades, resultados e coerências entre teorias e práticas na área. A avaliação pode gerar transformações, justificativas ou descréditos sobre o que se avalia, dependendo dos múltiplos fatores que influenciam. Avalia-se para agir, tomar decisões, sustentar argumentos e, especialmente no caso educacional, para guiar indicadores da qualidade. Entretanto, por mais que se defenda uma lógica de construção, avanços em negociação advindos dos processos avaliativos, as estratégias, procedimentos, instrumentos, conteúdos e finalidades adotados nem sempre correspondem aos critérios e fatores almejados. Há subjacente à avaliação uma trama de significados, alguns mais explícitos que outros, que merecem ser considerados em dimensões amplas e diversificadas. Para além de medidas ou atributos de ordem quantitativa ou qualitativa,
A avaliação caracteriza-se por um mapeamento de contextos, relações, representações inseridas em dimensões histórico-culturais específicas. Uma teia de intricados fios e tecidos subjetivos sustentam não somente as linhas interpretativas de resultados avaliativos ou as escolhas instrumentais, mas, sobretudo, princípios, perfis, concepções que a tornam factível. Nesse sentido, a complexidade do processo avaliativo reflete a complexidade dos envolvidos e suas relações. Quem avalia, quem ou o que é avaliado, os contextos e intenções criam teias intersubjetivas em um processo permanente de constituição e de diferenciação, no qual a subjetividade não se configura como um fenômeno exclusivamente individual, mas interrelaciona-se aos sistemas de relações sociais e a cenários históricos culturais constituídos e presentes nos contextos formativos. A avaliação na educação deve ser entendida, portanto, como um processo amplo, com desdobramentos coletivos e institucionais, além de individuais. Um processo que tem um compromisso para além dos produtos da educação e da classificação meritocrática de alunos, cursos, instituições, mas principalmente um processo com características educativas, pedagógicas, psicológicas, que deve ocupar-se da investigação acerca da formação humana e da construção da cidadania, considerando sobremaneira questões intersubjetivas, constituídas em tempos e espaços específicos. Assim, refletir sobre a avaliação educacional e seus desdobramentos é, antes, colocar o foco nos sujeitos da e para a avaliação. Sujeitos históricos de tempos, espaços e culturas férteis na mobilização de conhecimentos, saberes, desejos e princípios. Pesquisas e estudos contemporâneos sobre avaliação educacional, com base nessa perspectiva, enfrentam o desafio de articular as necessidades sociais, a criação e consolidação de políticas públicas na direção da melhoria da qualidade da educação. Neste artigo, pretende-se discutir o fértil caminho para tais articulações, desenhado a partir das perspectivas futuras demandadas à avaliação educacional. Momento. Item 2. Processo de avaliação e desenvolvimento humano. Qualquer processo avaliativo perpassa o complexo sistema de constituição da subjetividade dos envolvidos, em suas relações, sua história e em seus contextos. Dessa forma, é imprescindível considerar, no planejamento e na elaboração de instrumentos avaliativos, forma de se capturar a complexidade de significados e sentidos presentes nos aspectos subjetivos e intersubjetivos dos processos educativos. De acordo com Dias Sobrinho, 2002, abre aspas, ao tratar do sujeito da avaliação, não podemos ocultar a questão das intencionalidades. Não basta identificar quem faz a avaliação. É preciso ir além e perguntar pelas intenções. Página 44. Assim, acredita-se necessário, fecha aspas, página 44. Assim, acredita-se necessário verticalizar a articulação subjetiva entre os processos avaliativos e os processos de desenvolvimento humano, pois a avaliação quer focalize processos de ensino e aprendizagem, quer focalize programas e projetos pedagógicos ou instituições e sistemas de ensino, estará implicada no complexo sistema da constituição do sujeito, sua subjetividade. O conceito de subjetividade é amplamente discutido na psicologia, a partir de diversos aportes teórico-conceituais e fundamentos epistemológicos. De modo geral, os teóricos defendem
que não existem invariantes universais de pensamento capazes de definir todas as situações enfrentadas pelo sujeito e que sustentem epistemologicamente a compreensão de subjetividade. González Rey, 2003, defende que o conceito de subjetividade deve ser considerado de forma complexa, plurideterminada e sistêmica, pois que esta é influenciada pela sociedade, pelas pessoas, pelo contínuo movimento das redes de relações sociais, além de ser sustentada pela ideia de sentido subjetivo. O autor entende a subjetividade como o sistema de significações e sentidos subjetivos em que se organiza a vida psíquica do sujeito e da sociedade, pois subjetividade não é uma organização intrapsíquica que se esgota no indivíduo, mas um sistema aberto e em desenvolvimento que caracteriza também a constituição dos processos sociais. González Rey, 2003, página VIII. Acredita-se que a avaliação educacional deva evidenciar os aspectos subjetivos e intersubjetivos presentes nas escolhas, contingências e opções que se colocam aos sujeitos em processos de avaliação, que se redefinem na sua trajetória de formação e se refletem na construção do perfil profissional. A avaliação constitutiva e constituinte de subjetividades apresenta um caráter de construção social, entre aspas, pois que é, abre aspas, produzida em situações específicas e concretas, a partir de um contexto e em um quadro estruturado de valores que a justificam e formulam sentidos. Fecha aspas, Meneghel, Lamar, 2002, página 145. Assim compreendida, imbricada aos processos de desenvolvimento psíquico, a avaliação traz em seu bojo, para além de métodos, técnicas, instrumentos, medidas e classificações, comportamentos, opções, desejos e rotas de desenvolvimento dos sujeitos, construídas no e pelo processo avaliado. A avaliação assume a função de organizar expectativas, orientar transformações, interpretar escolhas, ou ainda, na visão de Pasquale, 2001, abre aspas, permitir ao sujeito tirar conclusões sobre o outro e, assim, saber como ele mesmo deve se comportar e agir em relação a esses outros. Página 3. Dessa forma, a avaliação educacional deve considerar, para além dos produtos individuais, a análise dos objetivos e metas das instituições educativas, das potencialidades ou dificuldades reveladas por diversos meios e instrumentos para, a partir dos indicadores de contextos, caminhar na direção de orientações para mudanças e revisões, mas também e principalmente para ponderar sobre os inúmeros sentidos produzidos na intersubjetividade das relações entre os sujeitos do processo. A avaliação educacional deve ser entendida, portanto, como um processo mais amplo, com desdobramentos coletivos, institucionais e individuais. Um processo que tem um compromisso não apenas com os produtos da educação superior, com a classificação meritocrática de alunos e cursos, mas principalmente um processo educativo que, como alertam alguns autores, deve ocupar-se da investigação acerca da formação humana e da construção da cidadania, considerando sobremaneira questões subjetivas e contextuais. Dias Sobrinho, Ristoff, 2002, Marinho Araújo, 2005 e 2004, e Meneghel Lamar, 2000, Meneghel Lamar, 2002. Compreendendo, a partir de González Rey, 2003, que há diferentes configurações de subjetividade social que acompanham as ações individuais dos sujeitos, repercutindo no espaço no qual
se produz ação. Supõe-se que a avaliação educacional, ao provocar intervenções em um contexto de subjetividade social, afetará tanto o sujeito quanto o espaço social, pelos novos e diferentes sentidos da configuração subjetivo-social constitutiva da ação. O processo de avaliação tem, a partir dessa concepção, caráter formativo e de desenvolvimento e, como tal, deve influenciar a reconfiguração de contextos, condições sociais e propostas pedagógicas, para que esses se constituam em ações mais favoráveis à construção das competências necessárias ao perfil que se deseja formar. Item 3. Desafios instalados, avaliação de competências. O processo de avaliação educacional apresenta múltiplos sentidos. Um momento. Três. Desafios instalados, avaliação de competências. O processo de avaliação educacional apresenta múltiplos sentidos produzidos na interdependência entre a aprendizagem de conhecimentos e o desenvolvimento de competências, influenciando a constituição da subjetividade dos atores nos processos educativos. Um importante espaço de interlocução entre os conhecimentos que deverão ser apropriados pelos sujeitos em seus processos educacionais e as possíveis competências que podem ser desenvolvidas deverá ser oportunizado pela avaliação tanto de produtos e resultados, quanto de processos pelos quais a formação educacional e profissional se materializa. Mudanças pedagógicas realizadas na última década em estruturas curriculares da educação básica e nas diretrizes curriculares da educação superior vem sinalizando a necessidade da investigação educacional pautar-se nos indicadores da trajetória de formação educativa, expressa em competências, habilidades, conhecimentos e saberes fundamentais. Há que se desenvolver processos avaliativos que consigam evidenciar a forma pela qual ocorre a articulação, teoria e prática, bem como indicadores de como as competências se constroem, vinculadas às subjetividades individuais e sociais próprias às relações e aos contextos vivenciados. Avaliar a educação, tendo essa orientação como base para investigar posturas e processos que constituem o desenho de um perfil profissional esperado, coaduna-se, portanto, às expectativas de formação educacional em qualquer nível ou modalidade de ensino. Assim, um dos grandes desafios futuros que se colocam aos processos avaliativos é privilegiar, entre os aspectos a serem avaliados, o desenvolvimento de competências. No entanto, ao focalizar o desenvolvimento de competências, é importante explicitar os referenciais utilizados na compreensão desse conceito, que é complexo e possui múltiplas dimensões, bem como em sua ampliação. Le Boteff, 2003, 2000, 1999, 1998, 1994, Vistorques, 1998A, 1998B, Zarifian, 2003, 2001 e 1999. Vários autores em diversas áreas do conhecimento vêm debatendo as proximidades, os distanciamentos e os consensos entre as noções de saberes eruditos, escolares, populares, conhecimentos, competências, habilidades e savoir-faire. Vou ler as letras em francês. S-A-V-O-I-R. Savoir, não é isso? Hífen, F-A-I-R-E. Faire.
Nova, 1999, Perrenot, 2000, Ropé, 1997, especialmente a respeito do conceito de competência, é fundamental considerar o alerta de não se reduzir o seu desenvolvimento ao treinamento de um conjunto de capacidades que realcem essencialmente a dimensão técnica da ação profissional. Dias Sobrinho, Ristoff, 2002, Goergen, 2000, 2002, Meneghel, Lamar, 2002 e Ristoff, 2002. Há que se ampliar a compreensão do conceito de competência sob pena de não se conseguir desenvolver procedimentos e métodos adequados à sua avaliação. Caso se entenda a competência apenas enquanto objetivos de tarefas ou desempenhos correspondentes a esperados a apenas um determinado perfil, estanque e pré-determinado. Compreender a noção de competência em uma dimensão ampla, contemplando não só aspectos racionais, cognitivos ou mentais, mas também processos intersubjetivos, afetivos, socioculturais, torna-se premente em um cenário no qual as subjetividades perpassam processos educativos e por eles são transformados. Historicamente, a noção de competência era utilizada desde a Idade Média pela linguagem jurídica. Os juristas designavam tribunais competentes para um determinado tipo de julgamento. Há pessoas ou instituições com competência para realizar certos atos juridicamente válidos. Isambert e Jamati, 1997. Ao longo dos anos, o conceito foi sendo vinculado de forma mais geral a uma capacidade reconhecida de ação ou de expressão sobre determinados assuntos, assumindo um caráter polissêmico que permitiu evocar uma multiplicidade de conhecimentos e de saberes, bem como suas diversas fontes, quer seja a escola, quer sejam outras origens dessa aprendizagem. A noção de competência ligada ao mundo do trabalho adquiriu contornos diversos a partir de influências históricas e econômicas. Nos anos 1970, o conceito de competência atrelava-se a um saber tácito, um saber fazer, fruto de práticas de trabalho oriundas de oportunidades diferentes e de uma ausência de sistematização e articulação com o conhecimento teórico, motivado por uma divisão técnica e fragmentada do trabalho. À medida que o contexto sócio-histórico e econômico se modificou, gerando maior complexidade aos processos de trabalho, esse entendimento sobre competência alterou-se significativamente, segundo Quesney, 2009, 2004, A, 2004B, 2003 e 2002. Nas últimas 4 décadas, inúmeras mudanças ocorridas nas condições sociais, econômicas, históricas e culturais influenciaram as relações e as situações laborais, redefinindo perfis profissionais e estabelecendo novas organizações do trabalho. A complexidade da questão da competência cresceu em extensão nesta realidade. Surgiram critérios de competência, categorias de saberes, conceitos particulares que geraram terminologias associadas às competências, performance, know-how, qualificação e inúmeras outras definições relativas a saberes, adquiridos por hábito ou por aprendizagem formal ou informal. Ao longo do tempo, portanto, a noção de competência assumiu contornos diversos, exigindo aprofundamento no conhecimento científico-tecnológico. Hoje, já não se dissocia desse conceito as dimensões cognitivas, emocionais, pessoais e interpessoais que se desenvolvem por meio de relações sistematizadas com conhecimento teórico formal, segundo Bourdieu, 2001, Deluís, 2001.
Nesse cenário, por um lado, o conceito de competências incorporou novos significados, atrelados à ampliação do trabalho abstrato e do não material, e a uma tentativa de reestruturação produtiva integradora das distintas formas de trabalho. Em contraponto, a competência passou a ser validada quando sustentada por extensa, continuada e bem qualificada escolaridade. O conceito de competência se universalizou e refletiu-se no campo da educação, porém, de forma pouco clara, lacunar e superficializando as contradições. As demandas por melhoria da qualidade dos produtos e da flexibilização dos processos de produção exacerbaram a competição e acabaram por utilizar a educação como meio de incrementar ou adaptar aquisições individuais às exigências do mercado. O conceito de competência acompanhou essas demandas, sendo redefinido a partir de critérios operacionais, observáveis, aparentes, mensuráveis. Dessa forma é que, especialmente no contexto das organizações ou empresas, o termo competência foi sendo associado a uma variedade de atributos como capacidades, aptidões, qualificações, que seriam adequados e esperados à execução de determinadas atividades profissionais. Treinar e monitorar comportamentos favoráveis à consecução de metas passou a representar o que se entendia por desenvolver competência. De Presbyteris, 2001. Para além do uso do mundo do trabalho, a referência às competências também aparece no discurso contemporâneo de vários campos do conhecimento científico, quer se trate de prática profissional, da pesquisa, do ensino ou da aprendizagem. De modo geral, nessas esferas de investigação, o conceito de competência foi tratado como uma característica individual, um atributo esperado ao indivíduo, sem implicar um caráter coletivo, contextual e relacional na sua construção. As competências demandadas a um contexto profissional específico ou a uma determinada categoria profissional ficavam restritas apenas a comportamentos e ou atividades listadas no perfil profissional. Segundo Araújo, 2003, Araújo Almeida, 2003, Quenzer, 2004, 2004A, 2004B, 2003, 2002, Quenzer Abreu Gomes, 2007, Quenzer Lazzarini Taveira, 2010, Marinho Araújo, 2005 e 2004. A configuração das competências em uma dimensão educacional mais ampla, indo além do atendimento imediato ao mercado de trabalho e envolvendo potencialidades do desenvolvimento humano, sob a mediação das subjetividades individual e social, não se revelavam com clareza nas interpretações e nos estudos sobre competências até então. Apenas nas produções teóricas e científicas e nas análises pedagógicas da última década é que passam a ser inseridas na construção de competências as dimensões afetivas e sociais, combinadas ao desenvolvimento cognitivo e ao domínio de conhecimentos científicos e tecnológicos. Ainda que se vincule à origem das competências, às habilidades, percepções e ressignificações pessoais que o sujeito realiza para mobilizar o desenvolvimento de estruturas cognitivas diante de seus objetivos e potencialidades, há que se ponderar sobre a forte influência da dimensão socioafetiva dos processos psicológicos humanos no desenvolvimento e na avaliação de competências. Entretanto, a dificuldade contemporânea
em se partilhar uma definição única, clara e consensual de competência, permanece particularmente na área educacional, onde, em muitos documentos oficiais, há sobreposição dos termos competências barra habilidades, usados de modo combinado, como se fossem semelhantes, sem distinção nem clareza quanto a seus usos ou especificidades teóricas e conceituais, levando a distorções acerca da identificação relativas a cada um. Segundo Quenzer, 2004A, 2004B, 2003, 2002, Marinho Araújo, 2005, 2004, Plantamura, 2003, 2002. Só um momento. Por outro lado, vários autores ampliaram as explicações e noções vigentes sobre o termo competências e seus usos, defendendo que, entre os diversos elementos que compõem o desenvolvimento de competências, estão não somente as habilidades e os conhecimentos, mas também outros recursos subjetivos, entendidos tanto como capacidades cognitivas, afetos, desejos, quanto saberes conceituais, posturas, atitudes, Lebotef, 2003, 2000, 1999, 1998, 1994, Paquai, 2001, Perrenot, 2002, Ropé, 1997, Strandobantz, 1997, 1993, Tanguy, 1997, Tardif, 1996, Truller, 2001, Vygotsky, 1998A, 1998B, Zarifian, 2003, 2001 e 1999. Assim, ser competente caracteriza-se por, diante de uma situação-problema, mobilizar esses recursos, comportamentos e conhecimentos disponíveis e articulá-los aos pontos críticos identificados, para que seja possível tomar decisões e fazer encaminhamentos adequados e úteis ao enfrentamento da situação. Araújo, 2003. A competência se constitui na possibilidade de ampliação, de integração e de complementação desses elementos, a partir do valor de uso que eles possam apresentar em uma determinada ação. Mobilizar esses elementos significa apoiar-se neles, compreendê-los como componente de uma competência, mas não se limitar a eles, especialmente por entender que nenhum deles pertence exclusivamente a uma competência, na medida em que podem ser mobilizados por diversos outros recursos, em muitos contextos e relações, e a partir de inúmeras intenções diferentes. Lebotef, 2003, 2000, 1999, 1998, 1994, Paquai, 2001, Ropé, 1997, Strombatz, 1997, 1993, Tanguy, 1997, Tardif, 1996, Turle, 2001, Vygotsky, 1998A, 1998B, Zarifian, 2003, 2001 e 1999. A mobilização de recursos para o desenvolvimento de competências requer ressignificação de ações, considerando as diversas formas como essas ações ocorrem, de forma dialética, da repetição ou da criatividade, do hábito ou da reflexão, intuição ou do pragmatismo, do inédito ou do comum, do familiar ou do inusitado, considerando, em contrapartida, a singularidade da situação a ser enfrentada. Aprender a identificar, mobilizar, gerenciar e utilizar esse conjunto de recursos articulados a habilidades, saberes, conhecimentos e outras características pertinentes
é o que oportuniza a visibilidade de uma competência. A abordagem por competência torna-se uma ferramenta que estabelece uma relação mais flexibilizada entre a construção do conhecimento e a transposição desse conhecimento para ações cotidianas. Nessa perspectiva, conhecimentos e competências são processos que se articulam, mas não se confundem. É certo que uma forte exigência do processo de construção de competências seja a utilização de conhecimentos. Entretanto, quanto mais as ações humanas exigem um aprofundamento ou organização de conhecimentos, mais tempo se necessita para o desenvolvimento de competências. Quando mobiliza conhecimentos para uma atuação competente, o sujeito não os utiliza em níveis equivalentes e nem da mesma forma, mas privilegia alguns e considera outros como periféricos ou secundários. Nesse sentido, em um processo de construção de competências, há que se ter clareza sobre a escolha que se faz dos conhecimentos necessários, dos seus motivos e desdobramentos. Araújo, 2003, Quenzer, 2009, 2004A, 2004B, 2003 e 2002. De forma análoga, deve-se pensar a avaliação de competências, investigar simplesmente como o sujeito apropriou-se de alguma informação ou conhecimento, não pode ser visto como medida da competência desse sujeito diante de situações ou circunstâncias desafiadoras. Um momento. O desafio que se coloca, a avaliação de competências, ultrapassando, portanto, a investigação de saberes e conhecimentos, exige processos de revisão e reconstrução, tanto da prática avaliativa quanto do próprio processo de ensino-aprendizagem. Não se podem oportunizar instrumentos avaliativos apenas a partir de uma perspectiva individual, mas deve-se, sobretudo, considerar a dimensão coletiva, relacional e contextualizada da ação educativa. É necessário a investigação de diversos aspectos relativos aos procedimentos de ensino, a organização de tempos, espaços e métodos, a negociação e a partilha de responsabilidades e encaminhamentos ao aprimoramento do processo educativo. Marinho Araújo et al., 2010, Marinho Araújo Almeida, 2007. O processo de avaliação de competências não pode se furtar à reflexão sobre a gênese dessas competências. Pode haver algumas mais indicadas e esperadas para um contexto ou uma situação, enquanto outras mais eficazes para determinado problema ou tarefa. Há que se ponderar também para as diferentes formas de ação e de realização das tarefas que mobilizam as competências. Elas podem ser individuais e coletivas, a partir de seu valor de uso e do contexto a que sejam demandadas. Deve-se distinguir tanto em termos conceituais quanto em propostas operacionais de ensino e avaliação, as competências individuais das competências coletivas. Vygotsky, 1998, teorizando sobre o desenvolvimento de competências, categorizou a competências individuais e coletivas, em função da situação na qual a competência é reconhecida socialmente. Uma competência pode ser produzida pelo indivíduo ou pelo coletivo, considerando a mobilização da ação de determinados saberes, combinados de modo específico em função de como se percebe e se constrói o ator da situação. Para o autor, as competências individuais são produzidas e mobilizadas unicamente pelo indivíduo, ainda que em interação com as características da situação. As competências coletivas são as que ocorrem com o objetivo
de colaboração na interação interpessoal. Também Leboteff, 1998, distinguindo entre competências individuais e coletivas, atribui função de interdependência entre elas, defendendo que as competências individuais fornecem sustentação às competências coletivas, especialmente aquelas desenvolvidas por uma equipe ou uma rede profissional. Nesse sentido, dependendo da situação, as competências desenvolvidas no âmbito individual podem ser potencializadas ou transformadas em função de ações, objetivos ou metas coletivas, gerando a emergência de competências com um status e uma função de competências coletivas. Como existem ações individuais e ações coletivas extremamente distintas, no contexto escolar, apesar de intercambiáveis, justifica-se pensar um processo avaliativo sobre o desenvolvimento de competências, também diversificando em razão dos tipos dessa ação. Construir competências é um processo, na maioria das vezes, lento e aberto, enriquecido e diversificado por circunstâncias, ora únicas e cruciais, ora rotineiras e habituais. Na avaliação de competências, há que se resguardar o caráter dinâmico e histórico desse desenvolvimento, referendado pelo contexto e pelo tempo nos quais se desenvolve. Assim, é importante que as pessoas tenham tempo de viver suas experiências e de analisá-las, para conscientizar-se e ponderar sobre a utilização de seus recursos e habilidades e sobre as distintas formas de mobilizá-los e avaliá-los. Araújo, 2003, Marinho Araújo, 2005, 2004, Marinho Araújo et al., 2010, Marinho Araújo Almeida, 2007. Em função disso, deve-se considerar, no bojo dos recursos mobilizados para a construção e avaliação de competências, o conjunto de influências históricas, sociais e culturais que, inseridas em um processo formativo amplo, refletem as instabilidades sociais, as circunstâncias político-ideológicas, as contradições sociais intersubjetivas, as negociações dinâmicas presentes nas redes relacionais. A competência agrega, portanto, uma característica de temporalidade ao seu desenvolvimento, pois requer apropriação e integração progressivas de recursos, atualização de conhecimentos e saberes, além das possíveis transformações de crenças, representações, valores, conceitos, conteúdos que se mobilizam em função de demandas contextualizadas e relacionais. A consolidação das competências na trajetória de formação educacional pressupõe uma dimensão histórica ressignificada durante o desenvolvimento do sujeito, no interjogo das relações sociais partilhadas, das subjetividades mediadas. Assim, avaliar competências é prever nos processos de ensino-aprendizagem, nos programas e sistemas educacionais, continuidade e rupturas transformando-se completamente em função das inúmeras situações propiciadas na formação. No intercurso do processo temporal de desenvolvimento de competências é que o sujeito em formação domina progressivamente os conhecimentos necessários à realização das atividades profissionais, que ressignifica crenças, representações e certezas sobre sua prática, que amalgama habilidades, saberes e conhecimentos nas contradições, dilemas e tensões oriundas das diversas fontes que diversificam historicamente as competências. Araújo, 2003, Marinho Araújo, 2005, 2004, Marinho Araújo et al., 2010, Marinho Araújo Almeida, 2007. Assim, o desafio está em considerar, nos processos avaliativos sobre o desenvolvimento e expressão de ações educacionais competentes, de forma ampla e, ao mesmo tempo, fideldigna, essas dimensões e cenários. Então, nós lemos assim o resumo, não é isso? Lemos a introdução, o item processos de avaliação e desenvolvimento humano, seria o item 2, né, considerando a introdução, item 1, e o item 3, desafios instalados, avaliação de competência.
daremos continuidade à leitura do artigo, na parte 2. Muito obrigado por participarem da leitura comigo.